Então, no momento em que a gente se estabelece num lugar, vai se desenvolvendo técnicas, né, para trabalhar cada vez mais a agricultura. Por exemplo, a doma dos bois, né, a questão da atração animal. E aí eu queria aproveitar e mandar um abraço bem apertado para o pessoal do Cará, para os nossos agricultores, porque no Cará a gente tem um fenômeno muito interessante. Quando começa julho, o que acontece? O pessoal começa a cambiar os terneiros, para amansar os terneiros, para fazer as juntas, para preparar a terra, julho, agosto, setembro, para começar a fazer os plantios na saída da primavera. Então, esse processo todo, né, de você fazer agricultura, ele é o primeiro momento em que a gente se estabelece e a gente começa a produzir, né, nas tribos. E esse processo ele vai crescendo a um ponto, né, de hoje nós estarmos utilizando, não nós, né, mas enfim, a grande produção hoje, utilizando computadores para fazer o controle de máquinas. Né? Hoje já tem aqui no Brasil, tem várias fazendas no Mato Grosso, Goiás, no Paraná, que são completamente automatizadas. Ou seja, são sistemas, são um trator coordenado por satélites, por sistemas de computador, que fazem o processo do plantio, que faz o processo da colheita, e hoje é um trator só que faz, né? É o mesmo trator que faz o plantio, que faz a colheita, né? O drone que pulveriza o agrotóxico e o sistema de irrigação também todo automatizado. Então, por exemplo, uma área aí de 2, 3, 5 mil hectares vai ter 15, 20 pessoas monitorando os sistemas para fazer o quê? Produzir alguma coisa, né? Que aí a gente vai... O que é isso que está sendo produzido hoje e o que era produzido lá atrás, quando aquelas pessoas ainda em sistemas tribais realizavam ali a doma daqueles animais para fazer esses cultivos. Essas sementes que estão sendo colocadas na terra são muito diferentes, né? A gente tem um espaço de tempo aí de 10 mil anos, vamos pegar por baixo, que a gente fez um processo de evolução, que nós costumamos chamar, colossal. Colossal. Então é dentro dessa atmosfera toda, né, que nós vamos existindo enquanto agricultores e resistindo, né? Então esse processo todo da agricultura é o que nos alimenta, né, uma determinada parte, mas acontece uma outra coisa muito interessante, que aí também aproveitar para mandar um abraço para o meu pai e para minha mãe, né, que são agricultores lá de Santa Catarina, que eles fizeram o quê? Eles acompanharam o processo da transição que a gente viveu aqui no Brasil, que foi o da Revolução Verde. Né? Que é quando esse modelo, que era um modelo cheio de pessoas, né? Onde é que a gente tinha a grande maioria das pessoas vivendo no campo, né? Na agricultura, saem da agricultura e vão para a cidade, que é a Revolução Industrial, que tira, né, as pessoas do campo e vão para a cidade. Mas enfim, só para nós fazer um primeiro corte aí, porque a gente vai longe. Ô Anderson, tu teme que os alimentos se tornem, ou eles já estão se tornando tão diferentes que eles deixem de ser de verdade nutritivos? Parece que os alimentos de hoje em dia, por todas essas mudanças que ocorreram, eles já não são mais tão nutritivos? Totalmente, totalmente. E aí eu gosto de fazer uma comparação assim. Tu trocaria a refeição do Gabriel, ou eu, da Sofia e do Pedro, se a gente fizesse o seguinte: se a gente pegasse um McDonald's, uma garrafa de Coca-Cola e desse para eles, ao invés de dar o prato de arroz, feijão, legumes, de todos desses alimentos, né? Você faria essa troca, né? Hoje, os nossos alimentos,
ou enfim, a grande parte, talvez a gente pudesse fazer uma divisão, né? Porque assim, tem a produção de commodities, né, que são soja, milho, cana-de-açúcar, o algodão, alguns produtos do agronegócio que não são classificados como alimentos. Nós vamos pegar os alimentos, o arroz, o feijão, a grande maioria dos alimentos que são produzidos, né, mesmo pela nossa agricultura familiar, na grande maioria, ela faz o quê? O que o agricultor dá? O agricultor dá o McDonald's e a garrafa de Coca-Cola, que é o quê? O nitrogênio, o fósforo e o potássio. Nós, por não ter a compreensão de que o solo é um organismo vivo e de que as plantas elas necessitam de um ambiente, de estrutura e de uma ampla quantidade de nutrientes, o que nós fizemos? Nós trabalhamos, na grande maioria, fazendo a colocação de alguns nutrientes para nutrir aquele cultivo naquele determinado momento. Então, o que acontece? O agricultor vai lá, compra compra o saco de semente de feijão, planta e ele coloca ali aquele pozinho colorido ali. Aquele pozinho colorido, grande parte daquilo já não vai ser absorvido pela planta, porque ele é altamente solúvel. O que acontece? Chove, né, o processo de fabricação dele, ele passa por um processo muito químico, né, que ele fica altamente solúvel. Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte: para que uma planta possa absorver uma molécula de potássio ou de fósforo, tem que acontecer naturalmente, tem que acontecer uma interação biológica ali no solo e esse potássio ser transformado num outro elemento, por exemplo, um potássio misturado com oxigênio. Quem faz isso para as plantas são os micro-organismos dentro do solo. Aí o que acontece?